Fala, gente! E aí, vamos dar continuidade aos nossos estudos em preparação ao PAS, olhando agora para a temática da lógica elementar, que foi a última questão que nós deixamos no nosso último encontro, na nossa segunda aula. Para esse momento, vamos entender então o que são proposições, como elas constituem um silogismo e quais silogismos podem ser considerados válidos. A partir desta análise, nós teremos aí possibilidade, então, de resolver as questões que aparecem nos concursos sobre essa temática de lógica elementar. Vamos às questões que fundamentam, então, a base para essa conversa. Primeiro, uma proposição, o que é? Anota aí, é importante, serve como base para a própria interpretação. Nós chamamos de lógico aquele raciocínio que está estruturado sobre relações entre proposições. Proposições são afirmações, são falas que podem ser consideradas verdadeiras ou falsas. Por exemplo, atrás de mim não existe um fundo. Ao afirmar que não existe um fundo, nesse caso fica fácil de você testar, porque você está vendo a existência de um fundo atrás de mim. Então, a frase não existe um fundo atrás de mim, ela pode ser verdadeira ou falsa. Nesse caso, ela é falsa. Por quê? Porque atrás de mim você está vendo um fundo. Então, a frase atrás de mim não há um fundo, isto é uma proposição. Por quê? Porque é uma frase que pode ser considerada verdadeira ou então pode ser considerada falsa. Quando uma fala, uma frase não é considerada proposição, ok? Ou então uma premissa, é o outro nome que a gente dá para as proposições. Uma proposição não poderá ser assim chamada se ela for uma ordem. Por exemplo, vá embora. Quando nós mandamos alguém fazer alguma coisa, uma ordem, um imperativo, ela não pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Não tem como você dizer vai embora é verdadeiro ou vai embora é falso. Esta ordem, então, não se encaixa no que é proposição. Uma outra ideia, guarda bem essas dicas, ok? O que nós não podemos classificar como proposição é as perguntas. Como, por exemplo, se diz assim, está chovendo agora? Você até pode ir lá fora e verificar se está chovendo ou não. Mas a pergunta, está chovendo agora? Independente de onde você esteja, se esteja chovendo ou não, perguntas não conseguem ser classificadas, não podem ser classificadas como proposições. Por quê? Você não consegue afirmar que uma pergunta é verdadeira ou que uma pergunta é falsa. Beleza? Da mesma maneira, quando você estabelece as situações de forma tal que você impõe alguma fala, ela não pode ser mensurada como sendo verdadeira ou falsa. Isso é um nome para a proposição, ok? Para poder facilitar, eu vou dividir com você, então, aí uma questão do PowerPoint que nos ajuda a pensar essa temática sobre a ideia de uma proposição. Vou pegar uma questão aqui, deixa um instante só, vejam só, dividindo com vocês aí, então, esta ideia. Ampliando aqui, você me enxerga bem agora, presta atenção no que está escrito nesta questão, e aí nós vamos analisar o que eu acabo de afirmar. Uma proposição pode ser descrita como um discurso declarativo. Declara-se alguma coisa, fala-se alguma coisa, afirma-se alguma coisa. Afirmar não significa que seja correto, ok? Que expressa verbalmente a operação mental em que se afirma ou nega a inerência ou a relação entre dois ou mais termos. A gente já vai entender que, para que o raciocínio seja considerado válido, ele tem que ser construído através de um silogismo, que são as relações entre as proposições, consequentemente levando a uma conclusão. Veja lá, um enunciado, acompanha o mouse ali, ó, um enunciado suscetível de verdade ou de falsidade. Como acabo de dizer, a frase pode ser verdadeira ou falsa. Conforme essa descrição, assinale o que for uma proposição. Então, vamos lá. O que a gente pode considerar como sendo proposição? Frases que possam ser verdadeiras ou falsas. Vamos à primeira. O homem é um animal político. Essa frase, ela pode ser considerada verdadeira ou pode ser considerada falsa. Logo, nós encontramos imediatamente aí, número 1, está correta, ela tem que ser marcada
Vamos à marcação disso aqui. Aí está. Ficou negrito, mostrando, olha, a frase "o homem é um animal político", ela pode ser verdadeira. O homem pode ser um animal político. Ou então, outros autores poderão dizer que não, o homem não é um animal político. De qualquer forma, a frase pode ser considerada verdadeira ou falsa. Atenção, item 2. Vai embora. É uma ordem, é um imperativo. Tem como nós afirmarmos que a frase "vá embora" é verdadeira ou falsa? Não, então 2 não é uma proposição. Lembrando que ordens, exclamações ou simplesmente citações, elas não são enumerações de coisas, elas não podem ser consideradas verdadeiras ou falsas. Presta atenção no item 4. A caneta, caneta, lápis, caderno. Parece que a pessoa está enumerando algumas coisas, certo? E ela está enumerando materiais escolares. Dizer caneta, lápis, caderno, dá para dizer que isso é verdadeiro ou falso? Não, então as enumerações, nesse caso, não são consideradas proposições. Por quê? Porque você não tem como dizer que isso é verdadeiro ou falso. Vamos ao item 8. Até aí tudo tranquilo, vejam como que é fácil, basta você entender bem a relação da frase. Vamos ao item 8, que diz para a gente: porque, atenção, é uma pergunta, está começando aí com o porquê. Opa, eu marquei sem querer, querendo. Por que o homem está sujeito a se tornar imbecil? Essa pergunta não tem como ser avaliada sendo verdadeira ou falsa. Por quê? Por se tratar de uma pergunta. As perguntas não são proposições. Por isso, em item 8 não deve ser marcado. Mas eu, sem querer, fui arrastar ali a imagem para você me visualizar legal e acompanhar a leitura. Acabei mostrando que é 16, né? Marquei sem querer. Vejam lá, as transformações naturais sempre levam a um aumento na entropia do universo. Aí você me pergunta assim: professor, mas o que é entropia? É a desorganização molecular, é o caos, é o estabelecimento da confusão. Seria esta a ideia. Então, as transformações naturais sempre levam a um aumento do caos no universo. Por quê? Há um desequilíbrio, uma desorganização molecular. Essa frase ela pode ser verificada como sendo verdadeira ou falsa. Nesse caso, ela é uma proposição. Então, encontramos aí o nosso gabarito 1 e 16. Nossa resposta é 17. Tranquilo? Vejam só. Olha o que a gente precisa ter claro aqui quando nós falamos de lógica elementar. As relações estabelecidas entre as frases, as proposições, nós chamamos cada frase, cada proposição de premissa. As relações que se estabelecem entre as premissas são relações que vão criar um nexo, o que nos permite inferir, concluir, tirar uma conclusão sobre o que está estabelecido entre um e outro. Então, tem que ter uma relação, tem que ter um nexo. O que permite o nexo entre essas situações é exatamente a construção do silogismo. Os silogismos, para serem considerados válidos, obedecem 8 regras. 4 delas se referem aos termos. Daí, presta atenção na posição das palavras. Nós vamos analisar como elas se constroem. E 4 delas estão baseadas exatamente sobre as próprias premissas, as construções das frases em si. Tranquilo? Bom, presta atenção. Para a gente analisar isso, eu vou mostrar para vocês uma outra questão, as proposições, como elas são construídas. Então, vou dividir com vocês, um instante só, vamos lá, fazendo aqui a divisão, opa, estou brigando com a tela aqui, vejam essa questão. Considere as premissas, ou seja, considere a proposição. Proposição A, premissa A, primeira premissa. Se Sócrates estuda filosofia. Se já nos mostra que é uma proposição condicional. Coloca uma condição. Se, então. Se Sócrates estuda filosofia, então Sócrates é sábio. Estabeleceu-se uma relação condicional aí. A segunda premissa, ou segunda proposição, nos diz: Sócrates não é sábio. Vejam, se ele estuda filosofia, então ele é sábio. A segunda diz: ele não é sábio. Se ele não é sábio, você conclui, na relação que se estabelece entre uma proposição ou outra, que Sócrates, então não estuda filosofia. Certo?
A partir disso, veja o que se pede aqui nesse silogismo. A partir dessas premissas A e B, é correto concluir que Sócrates é sábio. A frase está dizendo, é uma conclusão válida das premissas. Mas olha só, na letra B, na premissa B, a segunda proposição, diz que Sócrates não é sábio. Sócrates não pode ser e não ser sábio ao mesmo tempo. Isso é princípio de contradição. É uma regra que vai nos dizer, o silogismo não seria válido. Então, número 1 é falso, não está de acordo com o que já está estabelecido. Vamos ao item 2. Sócrates não estuda filosofia. Bom, a gente não sabe. A frase número 1, a frase A, diz: se Sócrates estuda filosofia, então ele é sábio. Se a gente não sabe, pode ser verdadeiro ou falso. Aqui está dizendo: Sócrates não estuda filosofia. Bom, se Sócrates não estuda filosofia, então o que nós temos? Essa frase é uma conclusão válida das premissas. Veja lá, a frase diz: se Sócrates estuda filosofia, então Sócrates é sábio. A segunda aqui nos diz: Sócrates não estuda filosofia. Então, se Sócrates não estuda filosofia, Sócrates não é sábio. Letra B é válida, ok, corresponde. Item 2, beleza, tem que ser assinalado. Vou marcar aqui. Opa, aí está. Sócrates não estuda filosofia. É uma conclusão válida das premissas, porque a gente vai fazer uma relação que vai nos permitir que ele pode ou não estudar. Nesse caso, se ele não estuda, então ele não é sábio. Como está dizendo, se ele estudar, ele é sábio, e a segunda frase diz que ele não é sábio, então ele não estuda. Fácil. Relação causal facilmente estabelecida no raciocínio. Vejam o item 4. Sócrates é não sábio. É uma conclusão válida das premissas. Se Sócrates é não sábio, o que está afirmado no item B, então isso aí já está estabelecido. Conclusão rápida. Gente, item 4 é uma proposição, uma conclusão válida. Já está estabelecido lá. Sócrates não é sábio. Então, se ele não é sábio, ele é não sábio. Tranquilo? Aí você, professor, mudou a frase. Presta atenção no contexto da relação. Item 8. Sócrates estuda filosofia. Vamos lá. A letra B diz, se ele estuda, então ele é sábio. A letra B diz, ele não é sábio, o que nos permite concluir que ele não estuda filosofia. Então, afirmar que Sócrates estuda filosofia não é uma conclusão válida das premissas. Item 8 é falso. Você vai perceber isso pela própria relação. Item 16. Sócrates é não sábio. Não sábio, que não sabe. Não sábio, quer dizer que ele é sábio. Trata-se da dupla negação. Esse é o processo dialético. Se ele é não sábio, quer dizer que ele é sábio. Nós já temos a letra B dizendo que ele não é sábio. Portanto, o item 16 é falso, está errado. Nosso gabarito aqui, então, é apenas o item 6, a somatória 6, 2 e 4. Beleza? Presta atenção. Aí você me vai perguntar assim, professor, mas para nós entendermos a lógica, você disse que tínhamos que pensar a posição dos termos nas premissas. Vamos a essa ideia, então. Os termos são sempre 3, e a regra vai nos dizer, então, exatamente isso. Primeira grande regra para você considerar um silogismo válido. Um silogismo, para ele ser considerado válido, ele tem que ter 3 termos. O termo maior, o termo menor e o termo médio. Primeira grande regra, ok? Segunda grande regra, nenhum termo pode ter maior extensão na conclusão do que nas premissas. Você não pode dizer uma coisa mais abrangente na conclusão do que possa ter sido aparecido na frase. Exemplo, afirmar que as moscas são seres animados e os homens são seres animados. Logo, os homens são moscas. Afirmar que os homens são moscas porque são animados, seres vivos, isso contradiz, não dá para a gente perceber. Logo, você vai entender a outra regra. Primeira, tem que ter 3 termos. Segundo, a extensão não pode ser maior na conclusão do que seria na premissa. Terceira regra, o termo médio não pode aparecer na conclusão. Se as moscas são animados, os homens são animados,
Veja lá, a palavra animados não poderia aparecer na conclusão. Por isso que nós construímos a ideia de que os homens são moscas. Nós não poderíamos dizer, por exemplo, que tudo que é animado é homem ou mosca. Okay? Porque a palavra animado vai aparecer para a gente como termo médio. Mas, professor, mas como é que eu localizo isso? Vamos a essa demonstração. Presta atenção nessa construção aqui. Um silogismo é chamado de aristotélico quando nós temos o que Aristóteles chamou de analítica, é a construção lógica. Essa lógica também é chamada de lógica formal. Esse silogismo aristotélico ele é a dedução na qual uma conclusão é inferida a partir de suas premissas, podem ser quantas forem. Normalmente, a construção são de duas premissas. A premissa maior, aquela que tem mais sentido, okay? Mais abrangência, e a premissa menor, aquela que é mais restritiva. Pela relação, mediação entre o termo médio estabelecido entre uma e outra, nós temos a ligação que nos permite a conclusão. Vamos ao que está escrito aqui. Ó. O silogismo aristotélico é a dedução lógica na qual uma conclusão é inferida a partir de suas premissas, a premissa maior e a premissa menor, pela mediação do termo médio. O termo médio liga o termo menor, conceito de menor extensão, ao termo maior, conceito de maior extensão, de acordo com o princípio lógico de que duas quantidades idênticas a uma terceira são idênticas entre si, ou seja, estabelece uma relação entre elas. Considere o silogismo a seguir, então. Vamos lá. Já partimos da ideia que as frases são chamadas de proposição, certo? Então, todos os brasileiros são sul-americanos. É uma frase que pode ser considerada verdadeira ou falsa. Isso é uma proposição, o que nós chamamos de premissa. Vamos lá. Como nós identificamos o termo médio? Regra. Termo médio é o termo que aparece em ambas as premissas, na primeira e na segunda, na maior e na menor premissa. Todos os brasileiros são sul-americanos, todos os paranaenses são brasileiros. Como o termo que aparece aqui, ó, brasileiros, acompanha aí, é o termo que se repete em ambas as premissas, e encontramos nesses dois termos o que chamamos de termo médio. Esse termo que repete em ambas as premissas, ok? Então, pronto, localizamos o mais importante dos termos para nos ajudar na análise de um raciocínio lógico. Esse é o termo médio. O termo maior é aquele termo que aparecerá como predicado na conclusão e ele aparece sempre na premissa maior. Todos os brasileiros são sul-americanos. A regra número 2 dizia que um termo não pode ter maior extensão na conclusão do que aparece nas premissas. Então, veja lá, a conclusão diz, logo, todos os paranaenses são sul-americanos. Termo médio não pode aparecer na conclusão, é uma regra para o silogismo válido. Como não apareceu, nosso silogismo aqui é perfeitamente válido. Então, ó, já identificamos que essa construção aqui é uma construção válida. O silogismo é válido. Por quê? Porque não temos o termo médio na conclusão. Como o termo maior, veja aqui, ó, vou tentar até mudar a nossa cor, vou pegar a cor vermelha. O termo sul-americanos é o termo que aparece como predicado na conclusão. Então, sul-americano e está apontado para a gente como sendo o termo maior. Termo maior é aquele que aparece como predicado na conclusão. Beleza? Encontramos o nosso termo maior. E o que é o termo menor? É aquele que aparece na premissa menor e normalmente ele é sujeito na conclusão. Deixa eu marcar com outra cor aqui. Deixa eu pegar um amarelinho. O que eu marquei aqui? Vejam lá. Cadê o nosso mouse? Opa, apareceu ali em cima. Deixa eu voltar aqui. Mouse do céu, cadê você, meu filho? Deixa eu pegar outra cor, gente, que tá difícil de localizar esse amarelo ali. Aí, ó. A expressão paranaenses, ela vai aparecer na nossa conclusão aqui, ó, como sujeito da conclusão. Então, paranaenses é o que nós chamamos de termo menor. Identificada a existência dos três termos, nós temos, então, a possibilidade de dizer se esse silogismo é válido ou não.
E eu estou percebendo que já parou ali tudo, né? Aí, ó, acompanha aí. O termo menor é aquele que aparece como sujeito na conclusão. O termo maior é aquele que aparece como predicado na conclusão. E o termo médio é o que aparece em ambas as premissas. Feito isso, olha o que essa questão nos pede. Gente, regra, para ser considerado válido tem que ter 3 termos, médio, maior e menor. Beleza, esse aí está dentro. Segundo, na conclusão, o termo não pode ter maior extensão do que as premissas. Então, tudo certinho. Eles ficam dentro do limite. Aquilo que está afirmado nas premissas é maior do que está aparecendo ali na conclusão. Terceira regra, nos aponta então, o termo médio nunca deve aparecer na conclusão. Não apareceu, beleza, até aqui ele está considerado válido. Quarta regra, o termo médio deve ser tomado pelo menos uma vez universalmente. Então, o termo médio aparece como brasileiros. Brasileiros é universal para ambas as premissas, tanto na primeira como na segunda, então está válido. Encontramos as 4 regras que se referem aos termos. São 8, ok? As outras 4, elas se referem às proposições, às premissas. Então, vamos lá. Primeira grande regra das premissas. Nós vamos falar da 5ª regra, então. A primeira grande regra das premissas é: 2 premissas negativas, nada se pode concluir. Nenhum gato é humano, nenhuma mosca é gato. Então, se nós não podemos dizer nenhuma das duas são negativas, nenhuma é, não dá para concluir nada disso, porque a regra diz nenhum de 2 premissas negativas não se pode concluir. 6ª regra, falando da premissa, é a segunda sobre as premissas. 2 premissas afirmativas, não se pode tirar uma conclusão negativa. O Emerson é homem, Sócrates é mortal. Nós não podemos tirar dessas 2 premissas nenhuma conclusão negativa. Às vezes, professor, não houve uma ligação. O Emerson é homem, Sócrates é mortal. Se não há uma conexão, o que nós temos? Não houve ali a construção dos termos. Fato, beleza? Então veja aqui, olhando para a 7ª regra. 2 premissas particulares não se pode concluir, nada se pode concluir. Como eu acabo de dizer, o Emerson é homem, Sócrates é mortal, são 2 premissas particulares. O que você vai refazer? Que relação se estabelece? Não há uma conexão, porque você não encontrou os 3 termos existentes ali. Tranquilo? Última regra. A conclusão segue sempre a parte mais fraca. Veja aqui, vamos medir isso. Se todos os brasileiros são sul-americanos e todos os paranaenses são brasileiros, a parte mais fraca são os paranaenses, que está mais restritivo. Beleza? Logo, olha como é que a conclusão acontece. Todos os paranaenses são sul-americanos. Por quê? A conclusão nossa vai seguir sempre a parte mais fraca. Essa questão aqui é muito simples porque ela nos pede uma coisa ainda mais prática. Está pedindo para a gente identificar, respectivamente, o termo médio, o termo maior e o termo menor. Nós encontramos termo médio é aquela expressão que repete em ambas as premissas, brasileiros. Então, vejam só, encontramos brasileiros aqui, ó, respectivamente. Gente, termo médio deve vir primeiro. Qual que é o termo maior? Nós encontramos que é aquele termo que aparece como predicado na conclusão. Logo, a expressão sul-americanos. Qual que é o termo menor? Aquele que aparece como sujeito na conclusão. Paranaense é esse termo. Aí, nós temos, então, a nossa resposta nessa questão. Deveria ser, tem que ser, né, o item 1. Vejam aí, item 1, brasileiros é termo médio, sul-americanos é termo menor e termo maior, né? Sul-americanos é termo maior e termo menor é o paranaenses, beleza? Aí você pergunta, professor, mas é uma somatória, vai ser só item 1? Então, a UEM pode, por vezes, fazer isso, como essa questão é muito bem e nos mostra, apenas o item 1 é verdadeiro. A não ser que eles colocassem uma sequência fazendo a pergunta não quais são respectivamente os termos, mas identificando os 3 termos, aí separariam cada um deles ali nas alternativas. Beleza? Simples assim, gente, bem tranquilo. Bom, vejam aqui então o que a gente precisa para entender bem essas construções lógicas. Nós temos a relação de tal forma que agora nós vamos olhar para a questão de 2013, que foi colocada ali como uma questão para ser avaliada na própria estrutura do raciocínio.
O que você aprendeu e precisamos agora retomar? Primeiro, uma proposição é uma frase chamada de premissa. Ela vai ser considerada verdadeira ou falsa. Se ela cair nessa condição, beleza, ela é uma premissa, ela é uma proposição. Se for uma pergunta, não pode ser considerada proposição. Se for uma ordem, não pode ser considerada uma proposição. Se for a enumeração de coisas, não pode ser considerada uma proposição. Por que não pode? Porque não temos como avaliar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Uma vez que as relações se estabelecem, logicamente, nós encontramos então os princípios de não contradição, o princípio de identidade, ok? E de terceiro excluído. De identidade, uma coisa é e não pode deixar de ser. De terceiro excluído, sendo uma coisa, ela não pode ser outra. Então, zumbi. O zumbi é uma ideia um tanto logicamente estranha. Por quê? Não é possível que alguma coisa seja morta e viva ao mesmo tempo. Esse é o princípio de não contradição. Beleza? Aí nós encontramos a existência dos três termos. Vamos à questão da agora colocada no PAS. Vou compartilhar com vocês então essa questão aí. Questão de 2013, uma questão de lógica. Eu vou te mostrar na sequência que no ano seguinte, 2014, na verdade passaram para outra temática, mas vejam lá, entendendo o que a gente estudou nesta aula sobre lógica elementar. Considere os seguintes argumentos. Argumentos são feitos de proposições. Nós temos então um silogismo. Argumento número 1, ele está composto de premissas e uma conclusão. Presta atenção. Nenhum país desenvolvido tem um sistema educacional ruim. Ponto. Primeira premissa. Mas os alunos da América Latina têm mostrado um desempenho escolar insatisfatório. Esse mas ali nos mostra uma relação com a primeira. Então, olha só, os alunos dos países da América Latina têm mostrado um desenvolvimento escolar insatisfatório. Se o desenvolvimento escolar é insatisfatório, quer dizer que o sistema educacional deve ser ruim. Pode ser verdadeiro ou falso. Nós temos uma proposição. Aí vem a conclusão. Por isso, nenhum país da América Latina é desenvolvido. Estabeleceu-se a relação de que, para o sistema educacional ser bom, o país tem que estar desenvolvido, o que levaria a um desenvolvimento do país. Item B. A Alemanha é um país desenvolvido. Por quê? Quando um país é desenvolvido, ele tem um bom sistema educacional. Veja a relação que se estabeleceu aí. E o sistema educacional alemão é excelente. As duas frases são dois argumentos que estão colocados ali numa relação até de oposição. Pede-se, então, a respeito dos argumentos, assinale o que for correto. Vamos, então, fazer essa separação? Número 1, o argumento A é logicamente válido. Vamos lá, separando. Quando um argumento é válido? Quando ele tem três termos. Vamos localizar? Nenhum país desenvolvido é um sistema educacional ruim. Nenhum país desenvolvido tem um sistema educacional ruim. Qual é o termo que conecta os dois itens aqui, então? Para a gente mostrar que ele é válido, a relação tem que ser estabelecida de tal forma que a gente veja o nexo, a possibilidade de inferir. Por isso, nenhum país da América Latina é desenvolvido. Então, vamos lá. Afirmar que nessa questão 13, e a questão, tá vendo, de 2013, questão 4, está dizendo que a construção aqui ela tem que corresponder ao raciocínio válido. A é logicamente válido. Por quê? Se nenhum país da América Latina é desenvolvido, isso está colocado que nenhum país desenvolvido tem um sistema educacional ruim. Como os alunos dos países da América Latina têm mostrado desempenho insatisfatório, deduz-se que o sistema educacional é ruim. Sendo o sistema educacional ruim, então os países não são desenvolvidos, pois nenhum país desenvolvido tem um sistema educacional ruim. Essa relação que se estabelece entre ser bom ou ruim é o que nos permite a conclusão. Item 1 é verdadeiro, tem que ser marcado. Beleza? Item 2. O argumento B é logicamente válido. Vamos lá, gente. Agora, analisando o item B. A Alemanha é um país desenvolvido porque quando um país é desenvolvido, ele tem um bom sistema educacional.
Então, estabeleceu-se uma relação entre as duas premissas. Um país será considerado desenvolvido porque tem um bom sistema educacional. Observa que a conclusão diz: o sistema educacional alemão é excelente. Nós não podemos dizer que esse argumento B é válido, por quê? Porque a extensão da conclusão é maior do que as da premissas. A premissa diz que a Alemanha é um país desenvolvido. Ponto. Por que é desenvolvido? Ah, porque tem um bom sistema educacional. Beleza. Até aí você falou, olha, para ser desenvolvido você tem um sistema educacional. Aí afirma-se que o sistema educacional é excelente. Por ser excelente, ele é mais abrangente do que ter um sistema educacional bom. Logo, o item B é considerado inválido porque a conclusão é mais extensa do que as premissas. Isso é falso. A regra dizia para a gente que nós tiramos a conclusão da parte mais fraca. Portanto, item 2 é falso. Não deve ser marcado. Beleza? Item 4. No argumento B, a proposição, quando um país é desenvolvido, ele tem um sistema educacional, ele tem um bom sistema educacional, é logicamente equivalente, corresponde à mesma coisa que dizer quando um país não tem um bom sistema educacional, ele é subdesenvolvido. Isso está na relação do raciocínio que nós fizemos na letra A. Logo, o item 4 é verdadeiro, deve ser marcado. Beleza? Assim como o item 1. No item 8, afirma-se que, no argumento A, a proposição nenhum país desenvolvido tem um sistema educacional ruim. Se o país é desenvolvido, o sistema educacional é bom. Pode ser analisada logicamente com o emprego de uma estrutura lógica do tipo: se, então, colocamos uma condição, se ele é bom, então é desenvolvido. Logo, isso corresponde ao raciocínio. Item 8 é verdadeiro, deve ser assinalado. No item 16, afirma-se que, no argumento a proposição do tipo a proposição nenhum país desenvolvido tem um sistema educacional ruim. Então, é desenvolvido, o sistema educacional é bom. É logicamente equivalente à proposição todo país subdesenvolvido tem um sistema educacional ruim. Isso está falso, é uma armadilha, não deve ser apontado. Nossa somatória, então, nos indica que 2 e 4, 12, mais 1 deveria ser resultado 13. Esse é o gabarito para a nossa questão. Vejam aí, fique atento. Pode parecer uma armadilha, como apareceu nessa questão do item 16. Nenhum país desenvolvido tem um sistema educacional ruim. Dá para a gente dizer que é a mesma coisa que todo país subdesenvolvido tem um sistema educacional ruim? As afirmações são diferentes. As proposições levam a raciocínios diferentes, portanto, não correspondem. Isso é falso. Beleza? Presta atenção, fica atento. A lógica não é complicada, basta a gente ficar antenado nas construções que se constroem sobre as afirmações de um raciocínio válido. Galera, a nossa aula, então, ela fica aqui com essas construções. Eu vou mostrar para vocês aí as outras temáticas nas construções das questões apontadas em 2014 e seguimos a partir daqui. Um abraço. Qualquer questão, coloca aí para as meninas no grupo. Elas vão partilhar comigo e a gente vai dividindo aí as suas angústias, as suas dúvidas, solucionando para que você tenha um bom resultado. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!